Olá, meu nome é Samuel Esperandil, sou agrônomo da Emater e estou aqui para falar um pouco sobre propagação de plantas. Então, a propagação de plantas existem dois métodos, dois modos, né? Onde o primeiro, ou um deles, seriam através de sementes, né? Então, eles são bastante utilizados principalmente para lavouras, para algumas gramíneas, leguminosas, né? Plantas que tenham um bom potencial de germinação, né? Já em alguns outros casos, a gente utiliza o método de propagação vegetativa, né? Que ela nada mais é do que um método de estaquia, né? Onde a gente usa uma estaca da cultura que a gente quer reproduzir para fazer o enraizamento, né? Ou através de enxertia, também pode ser feito, né? Então, em conversa com a professora Mariane, né? Ela veio me trazendo o que ela buscava, né, que era falar um pouco sobre a propagação do liquidâmbar e também das hortênsias, né, onde as duas variedades, as duas espécies, elas têm um sistema de propagação via estaquia, né. A estaquia, ela é uma propagação muito utilizado hoje na fruticultura, né? Na videira, ela é uma das principais, né? Mesmo a gente buscando uma muda enxertada, né? Que é basicamente o que se utiliza, né? Nos pomares industriais, nos pomares comerciais, mas o cavalo sempre é feito via a muda do cavalo, sempre, ou do porta-enxerto, é sempre feita via estaquia, né? Outra cultura que também é bastante utilizada, esse modo de propagação, é nas florestas, né? Então, o eucalipto é uma dessas espécies que se utiliza da estaquia como modo de propagação. Por que se utiliza, no caso do eucalipto, se utiliza a estaquia e não a produção via semente? Pois os dois conseguem ter a produção, né? Os dois conseguem ter a muda, né? Que é o desejado, né? Qual é a diferença? Que via semente a gente tem a mistura de dois genes, né? De dois indivíduos. Então, normalmente a gente vai buscar, quando a gente busca uma árvore matrizeira, né, que seria a árvore que a gente vai buscar o que é as características dela para as plantas filhas, né? Tu busca uma característica em especial. Bom, no caso do eucalipto, é uma árvore que tenha uma produção reta, né, alta, uma boa produção de madeira ou de lenha, ou para o fim que se busca, né? Tanto na hortênsia quanto no liquidâmbar também é a mesma característica, né? Bom, se busca uma coloração de flor ou um tamanho de folha, né? Ou uma altura de planta, né? Isso tudo é o que se busca nessas plantas, né? Para fazer a reprodução, né, para a gente ter a reprodução dessas plantas, a gente vai utilizar, se utiliza sempre uma estaca, no caso da viticultura ou no caso da hortênsia, né? Se cultiva uma estaca, né? Se coleta a estaca no período que ela está em dormência. Por que no período que ela está em dormência? Porque no caso da hortênsia é o período que ela vai ter uma melhor enraizamento em comparação com a área foliar, né? Então ela consegue ter um enraizamento nesse período e após isso, quando começar a emitir as folhas, esse sistema radicular vai suportar a necessidade da planta. No caso do liquidâmbar, ele é um pouco diferente, né?
Por que ele é um pouco diferente? Porque quando a gente busca a produção de mudas do liquidâmbar, ela tem uma dificuldade em gerar essas mudas, né? Porque por semente é bem difícil, né? E na grande maioria dos casos que se utiliza é via estaquia. Mas estaquia quando? Quando a muda está em dormência, né? Quando a muda não tem folhas, então... Só que quando essas mudas estão nesse período, quando essas plantas elas estão no período de caducifólia, no período de inverno, no período de repouso, a madeira dela, o galho dela, o ramo dela, ele é um ramo muito lenhoso. Com isso, ele produz ele tem uma emissão de raízes muito baixa, né? Então, para isso, o ideal, os estudos apontam que é interessante trabalhar com ramos novos, né? Com folhas ou ramos novos, né? Um outro ponto que eu acabei esquecendo de não falar antes é que para estaquia a gente pode fazer não só do ramo, né? A estaquia a gente faz com ramo, a gente faz com folha ou com raiz, né? Os três materiais a gente consegue fazer. Claro, isso tudo vai depender de variedade para variedade, de planta para planta, né? Nas calanchoês, que são flores, a gente usa tanto a estaca quanto o ramo ou a folha para fazer a muda, né? Já no caso do eucalipto, a gente usa o broto novo para fazer, né, para fazer a muda, né? E que nem eu falei antes, no caso da hortênsia, a gente usa o ramo já que foi o broto do verão passado, que a gente vai fazer o corte no inverno e fazer a propagação dessas mudas. Bom, eu falei um pouco sobre como fazer a muda, né? No caso aqui do liquidâmbar, né? Então a gente vai buscar sempre fazer a coleta desse material genético. Vai primeiro escolher a planta matrizeira, né? A planta matriz, a planta que se deseja. Depois buscar fazer a coleta desse material, né? Que seria o ramo, onde, né, a gente vai trabalhar em cima dele. E após isso, já em seguida, né, se trabalhar com a produção da muda, né? Então, no liquidâmbar a gente pode trabalhar sim com dois métodos, né? O método do lenhoso, que foi aquilo que eu falei antes, mas ele tem uma dificuldade um pouco maior de se trabalhar o enraizamento, né? Então aqui a gente tem um ramo um pouco mais lenhoso, né? Aonde a gente iria trabalhar sempre com 2, 3 ou 4 gemas. As gemas são os locais onde tem a emissão das folhas, né? Então todo galho a gente vai encontrar essas gemas. A gente pode usar também, ou até deve usar, no caso de plantas que têm uma dificuldade maior de enraizamento, usar uma solução hormonal para que elas estimulem o enraizamento dessas mudas. E o plantio a gente sempre utiliza num substrato. Essas são as gemas que eu comentei antes, né? Que elas são os pontos de emissão de folhas ou raízes, né? Então, se a gente inteirar essa parte aqui vai ser um ponto aonde ela vai emitir as raízes. E essa parte para cima vai ser aonde ela vai emitir a parte das folhas, né? Então, aqui na hortênsia também, né? Então aqui ó, são onde estão as gemas, né? E então a gente faria o corte mais ou menos nessa altura aqui, inteiraria uma ou duas e deixaria uma ou duas para cima, né? Aonde ela tem um potencial bom de reprodução.
Quanto ao humus, né, então ele normalmente é feito com casca de arroz carbonizada, casca de pinos, ou a fibra do coco, né, incluindo vermiculita ou humus, né. Então ele dá uma consistência boa, um poder de aeração bom, e também tem uma boa, consegue ter uma boa umidade, armazenar uma boa umidade que as plantas necessitam, né? No caso da estaquia, esse substrato aqui, ele tem que ficar numa temperatura média em torno de 18 a 20 graus, 23 graus, né? Então sempre se utiliza essas mudas dentro de casas de vegetação ou estufas onde a gente consiga ter uma regulação no teor de umidade e temperatura desse ambiente. Então, voltando para as estacas, né? Então, depois de escolher a planta matrizeira, né, coletar elas, traz no mesmo dia, ou até o ideal seria em diferença de poucas horas, né, a coleta até o plantio, para não aconteça isso, né, que a gente está falando um pouco mais, está explicando e tal, então as plantas acabam entrando em ponto de murcha, né, isso a gente não deseja quando a gente trabalha com estaquia, principalmente estaquia em ramo verde, né. Quanto à videira, a gente, né, faz a coleta da muda, tem as 3 gemas. Essas gemas, uma a princípio vai ficar enterrada, né, vai ficar dentro do substrato, e as outras 2 vão ficar pro lado de cima, pro lado de fora, para ser ponto de rebrote, né. Então a gente faz o mergulho dessa muda na solução hormonal, né? Sempre cuidando para que a gente não encoste a mão nem nos pontos onde foi feito o corte, nem tanto em cima quanto embaixo, porque a mão tem uma solução, ela tem sais, né? A gente sua e tal, então a gente tem sais nas mãos, aonde vai acabar oxidando e com isso prejudicando a planta, né? E não encostando na solução hormonal, porque se a gente encostar aqui e aonde a gente encostar para cima vai ter emissão de raízes, né? Ou pode haver emissão de raízes. Depois de fazer esse mergulho na solução, a gente faz o interior dela, né? Até o ponto que a gente necessita, né? Assim, da mesma forma a gente faz com a hortênsia, né? Então aqui eu vou trabalhar com duas gemas, né? Corto sempre em bisel na parte superior, né? Porque aonde a água desça e ela não infiltre para dentro da planta, e sim ela escorra para fora, né? Faz também a introdução da muda junto à solução hormonal, e também faz o interior dessa muda, né? Sempre observando em deixar os pontos de rebrotes para fora, né? Aqui também a mesma coisa. Essas mudas a gente sempre trabalha com elas no inverno, né? No momento em que as plantas estão em dormência, para fazer aquilo que eu comentei no início do vídeo, né? Para com que elas imitem a raiz inicialmente e depois comecem com a parte de produção foliar, né? Então elas vão ter uma produção de raiz inicial e depois vão ter a produção das folhas, né? Já nos casos aqui onde eu tenho, lembrando que nesse período que a gente está fazendo essa demonstração, não é um período ideal para fazer esse tipo de mudas por estaquia com material seco, né? Com material sem folhas, né? No liquidambar é a mesma coisa, né? Até a gente também cuida para não encostar nas pontas, a mesma coisa, né? Faz o mergulho na solução hormonal e também faz o plantio delas, deixando o ponto de rebrote para fora,
né? Um outro ponto que é feito também com o liquidâmbar é com material verde. E aí esse material seria o que é feito agora, nesse momento, né? Aonde se faz o que? Se faz a coleta das folhas, né? A coleta das folhas, né? E aí faz-se a mesma coisa, né? Mergulha dentro do líquido hormonal, parte bem inferior lá embaixo, basal da folha, do pecíolo, né? E faz o interior delas, né? Da mesma forma. Então, isso tudo também vai tudo para casa de vegetação, né? Uma estufa, aonde se leva um período até elas emitirem raízes e terem um rebrote inicial. Bom, falando do liquidâmbar, as publicações elas falam em dificuldades na produção de mudas, né? São em torno de 30%, 30% a 40% no máximo das mudas que é feito o plantio, elas acabam tendo sucesso, né? Então são variedades bem difíceis para isso, né? Mas já a hortênsia, a videira tem um potencial muito maior de pega das mudas, né? Então a gente consegue aí 80%, 90% dessas estacas como um sucesso de produção de mudas, né? As informações principais para a produção de mudas por estaquia são mais ou menos essas, né? Agradeço o contato da professora Mariane, né? E fico à disposição para caso algum questionamento ou alguma dúvida que ficou para trás, né?